Fala galera, professor Diego Vaz na área mais uma vez com vocês e hoje nós iremos responder algumas questões sobre um tema bastante importante, bastante relevante no Enem e nos vestibulares, que é o tema de sucessão ecológica. Antes de partir para a nossa primeira questão, é importante que a gente entenda o que é essa sucessão. A sucessão ecológica, pessoal, nada mais é que o processo gradual e ordenado de povoamento, de habitação, de colonização de um ecossistema. Então, o processo de chegada dos seres vivos naquele ecossistema, o processo de domínio daquele ecossistema, né, é chamado de sucessão ecológica. Por que a gente fala, professor, que o processo é gradual e ordenado? Porque a complexidade de espécies, o número de espécies, a biodiversidade, ela tende a aumentar ao longo do tempo, até que se atinja o grau máximo, que a gente chama de comunidade clímax. Então, todo esse processo, desde a comunidade mais simples naquele local até a comunidade clímax, é considerado sucessão ecológica. Então, com isso, a gente consegue ir para a nossa primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: em um campo experimental na zona da Mata Atlântica, uma pastagem foi queimada e abandonada. Olha só, a pastagem foi queimada e abandonada. Vamos ver aí, ó. Queimada, foi queimada. Professor, por que o senhor circulou aí a parte queimada? Porque eu vou te explicar aí alguns fatores importantes e alguns termos chaves que você vai ter que encontrar nas questões de sucessão. O primeiro deles é queimada. Já já você vai saber qual a importância desse termo aí. Com o passar do tempo, pesquisadores observaram a colonização por gramíneas. Opa, capim, gramínea. Depois, por ervas e arbustos. Então, o porte das plantas foi aumentando. Eu tinha gramíneas de pequeno porte, tive ervas e arbustos até o médio porte, tá bom? E, finalmente, por árvores, que são plantas de porte maior. Então, o porte da vegetação aumentou ao longo do tempo. É correto afirmar que se trata de uma sucessão ecológica. Beleza. Pessoal, a sucessão ecológica, ela se classifica em dois tipos. A sucessão primária. Você vai gravar essa sucessão como colonização. Ou povoamento. É a chegada dos primeiros indivíduos em um ambiente que antes era desabitado. Beleza, isso é sucessão primária. Beleza. E aí eu tenho a sucessão secundária. Nessa sucessão ecológica secundária, você vai ter uma recolonização ou um repovoamento. Se você quiser simplificar, você pode trabalhar com ocupação e reocupação. Então, professor, qual é a diferença de sucessão ecológica primária para sucessão ecológica secundária? Na primária, o ambiente nunca tinha sido habitado. As espécies que chegam são as primeiras a habitarem aquele local. Na secundária, o ambiente antes já foi habitado, houve alguma catástrofe natural ou por ação antrópica, por ação do homem, e aquele ambiente vai ser repovoado. Então, por isso eu circulei queimada lá em cima no enunciado. Porque essa queimada, ela queimou o quê? Uma vegetação nativa, que já estava na área. O que vai acontecer com a área? Ela vai se recuperar, ela vai ser repovoada. Então, toda vez que eu falar, pessoal, em recuperação de uma área, a partir de uma catástrofe, houve uma catástrofe, um problema, a área foi desabitada, mas agora ela vai ser reabitada. Isso é sucessão ecológica secundária. Então, entendam uma coisa: sucessão primária, povoamento, colonização, chegada dos primeiros seres vivos a uma área. Sucessão secundária, repovoamento, recolonização, né? É a chegada de novos seres vivos para recuperar aquela área, tá bom? Então aí, sucessão ecológica secundária é a resposta da nossa questão. Beleza. Vamos para mais uma?
Segunda questão. A sucessão ecológica é o nome que se dá a uma série de mudanças nas comunidades que compõem o ecossistema. As diversas comunidades se sucedem, daí o nome sucessão, até que haja um estágio de relativa estabilidade ou equilíbrio, denominado comunidade clímax. É correto afirmar que ao longo da sucessão, pessoal, na sucessão eu tenho 3 etapas. Ecese, eu tenho a segunda etapa, que é a série, e eu tenho a terceira etapa, que é o clímax. Essa segunda etapa vocês vão encontrar também com o termo séries, é a mesma coisa. Então é ecese, série e clímax. Na ecese eu tenho espécies pioneiras, espécies iniciais, que chegaram agora naquela área. Na série eu tenho espécies intermediárias. E no clímax eu tenho um equilíbrio, eu atingi o grau máximo de biodiversidade, tá? Acontecem alguns eventos ao longo dessas etapas, e é importante que vocês saibam que leva um tempo para essas etapas acontecerem, tá? Não é de um dia para a noite. Para que uma comunidade, para que um ecossistema chegue ao seu clímax, pode acontecer isso em centenas ou milhares de anos, tá bom? Beleza. Então é correto afirmar que ao longo da minha sucessão ecológica aí citada, o que vai acontecer? A produtividade bruta diminui no início, depois se estabiliza. Professor, o que é essa produtividade bruta? É toda a biomassa que é produzida ali naquele ecossistema. Como a complexidade da população, né, sobretudo dos produtores, vai aumentando, o número de espécies também aumenta, essa produtividade bruta ela vai aumentar no início e no final, no equilíbrio, ela estabiliza. Então aí está falso, porque ele fala que ela diminui no início e ela faz aumentar. Quanto maior a biodiversidade, maior essa produtividade bruta. Só que junto com ela aumenta o consumo, que é a produtividade líquida, é o que sobra após esse consumo. Essa produtividade líquida tende a zero na comunidade clímax, tá? Beleza. A razão entre a fotossíntese e a respiração, no início da sucessão a fotossíntese é maior e depois fotossíntese e respiração se igualam. Perfeito. No início, quem é que coloniza a área? Espécies autótrofas. Geralmente quem? Plantas, se for um ambiente aquático, algas, se for o caso, até cianobactérias, que também são autótrofas, fotossintetizantes, não é isso? Então, o que vai acontecer? No início, como eu só tenho produtores na área, a taxa de fotossíntese é maior, embora esses produtores também realizem respiração. Eles fazem fotossíntese, mas eles também respiram. Porém, vão chegar mais indivíduos que dependem da respiração aeróbia, que são os seres heterótrofos. Então, vai chegar um ponto no final de todo o processo gradual de sucessão em que a taxa de fotossíntese e respiração deve se igualar. Eu chamo isso de homeostase, de equilíbrio, de comunidade clímax. Lá não está sobrando, mas também não está faltando recurso. E é isso que o ambiente quer. Porque se sobra, atrai muitas espécies exóticas. Se falta, muitas espécies nativas vão morrer. Então o interessante para o ambiente é que não sobre e nem falte recurso. Tá bom? Então aí, ó, alternativa correta, letra B. Professor, eu queria saber por que as outras estão erradas. Pois vamos lá. O tamanho dos indivíduos tende a diminuir. Falamos na questão anterior. O tamanho dos indivíduos e a biodiversidade deve aumentar, né? Se eu tinha uma gramínea, uma planta de pequeno porte, agora eu tenho a capacidade de ter plantas de porte maior, de grande porte, tá bom? E isso com o passar do tempo, com o preparo do solo, preparo de condições ambientais, isso é gradual, isso é lento que acontece no local, tá bom? Letra D. A composição em espécies muda lentamente. No início, depois mais rapidamente. É ao contrário. No início, existe uma mudança muito brusca no ambiente. No final vai o quê? Estabilizar. Qualquer mudança é muito lenta no final, tá? Então, no início, as mudanças são mais rápidas, no final tende a estabilizar. Por quê? Porque o ambiente atingiu o grau máximo de biodiversidade que ele suporta. Então, aí está falso. E aí ele diz que, ao topo da sucessão, a reciclagem de nutrientes diminui. Cara, quanto mais espécies no local, quanto maior a biodiversidade, maior o número de espécies que morrem ali. Não é assim? Maior o número de espécies que morrem naquele local. Então, quanto mais seres vivos,
maior a taxa de mortalidade também. Quanto mais indivíduos morrem e se depositam no solo, maior vai ser o quê? A reciclagem de nutrientes, que vem a partir de quem? Da decomposição. Então a reciclagem de nutrientes ela faz aumentar. Daí, nossa alternativa correta permanece a letra B de bola. Vamos para frente? Terceira questão de sucessão ecológica para fechar aí com chave de ouro. As briófitas, pessoal, as briófitas, mais conhecidas como musgos, formam extensos tapetes verdes sobre rochas, troncos de árvores e barrancos. Quando habitam rochas, fazem parte de um importante processo ecológico, denominado sucessão ecológica. Opa! Vamos fazer o seguinte, vamos circular as rochas. Olha só, quando habitam rochas, fazem parte de um processo ecológico chamado de sucessão. Por que eu circulei rochas agora? Lembra que nas questões anteriores, na primeira questão teve um momento que a gente circulou queimada? Queimada foi algo que aconteceu num ambiente que já era habitado, tá? Que já era habitado. Então, se for surgir uma nova vegetação ou novos indivíduos no local, a sucessão é secundária. Agora, uma rocha nua é um ambiente desabitado. Uma rocha nua é um ambiente desabitado. Então, se vai surgir indivíduos em cima daquela rocha, a sucessão é primária. A sucessão é primária. Então, vejam só. Um ambiente que foi habitado pela primeira vez, sucessão primária. Um ambiente que era desabitado, né? E foi habitado pela primeira vez. Essa é a primária. Agora, um ambiente que já foi ocupado e foi agora destruído, foi tirada a biodiversidade dele e chegou uma reocupação, essa é secundária. Então, vamos lá. Quando habitam rochas, fazem parte de um importante processo ecológico, denominado sucessão ecológica. Em relação ao papel das briófitas nesse processo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Ao habitarem as rochas, as briófitas iniciam o processo de sucessão ecológica secundária. Opa, professor, o senhor me explicou que aí é uma sucessão primária. Então, está errado a letra A, porque não é sucessão secundária. A rocha é um ambiente virgem, é uma rocha nua. Então, é sucessão primária. Letra B. A comunidade formada pelas briófitas sobre a rocha pode ser considerada uma comunidade clímax. Ei, é a comunidade pioneira, é a essese. A clímax é a última. Então aí está começando a ter seres vivos em cima da rocha. Então é a primeira comunidade. Não pode ser clímax ainda, tá bom? Falso. Letra C. As briófitas são consideradas espécies secundárias por conseguirem viver em mais de um tipo de habitat, além das rochas. Pessoal, espécies secundárias são aquelas que chegam depois no ambiente. Não está ligada ao número de ambientes ou ao tipo de ambiente que ela consegue viver, não. A briófita, como foi a primeira espécie a chegar, ela é considerada espécie primária ou pioneira, tá bom? Então não é secundária, tá falso aí. E por último, o processo de sucessão ecológica que ocorre em rochas nuas é chamado de sucessão primária. Perfeito. E as briófitas são as plantas pioneiras nesse habitat. Então, a rocha estava nua, não tinha nenhum ser vivo lá ainda, a briófita se instalou. Com a chegada dessa briófita, eu tenho como instalar toda uma comunidade no local. Por quê? Vai ter alguém que come a briófita, né, que é o consumidor primário, aí vai ter alguém que se alimenta do primário, e assim a comunidade se instala. E depois de muito tempo, pode haver a instalação de uma comunidade clímax no local. Mas a briófita é uma espécie pioneira, tá bom? Então, pessoal, resolvemos aí 3 questões sobre sucessão. Lembrem-se que antes de resolver essas questões, vocês precisam ter assistido a nossa aula teórica de sucessão ecológica e qualquer coisa é só sempre estar buscando na teoria no momento de responder essas questões. Mas acredito que tenha ficado claro. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência e voltem sempre para o melhor curso online do Brasil, Curso Replay. Valeu!